Boa noite. Boa noite, igreja, paz do Senhor Jesus. Boa noite para quem está nos assistindo das redes sociais. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo alcance todos os lares, alcance todas as vidas que estejam nos assistindo nessa noite. Amém? Glória a Deus por isso. Vamos abrir a nossa Bíblia no Salmo 127. Vamos, orar. Agradecimento a Deus, Soberano Deus, eterno Pai, eu te louvo, Senhor, nessa noite. Eu te louvo por mais um dia aqui na tua casa, que nós viemos aqui para te louvar, para te engrandecer, Senhor. Nós viemos aqui para te agradecer, Senhor, por todas as bênçãos, todas as maravilhas que o Senhor tem feito por nós, pela nossa família, papai. Eu te louvo, eu te agradeço por cada vida que aqui se encontra, meu Deus. Senhor, venha abençoar na vida de cada um. Senhor, venha, Pai, derramar da tua unção, do teu óleo sobre cada um aqui. Eu não sei o que eles necessitam, mas o Senhor sabe. O Senhor vai de encontro às suas necessidades, meu Deus, meu Pai. O Senhor vem abrir nossos olhos espirituais. O Senhor vem abrir nossos olhos da fé, Senhor. O que ainda não conseguimos enxergar, Senhor, com nossos olhos, que o Senhor nos mostre. O Senhor confirma suas bênçãos nessa noite, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. O Salmo 127, Cântico de Romagem de Salomão. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada e repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele dá enquanto dormem. Amém. A herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua alvaja. Não será envergonhado quando pleitear com inimigos à porta. Aleluia! Glória a Deus! Palavra abençoada. Em vão, se não edificar Deus a nossa casa, nós podemos orar, plantear, mas se nós não colocarmos primeiro, pedir a Deus para colocar os teus anjos ao redor do nosso lar, nada vai acontecer. Nós estamos fazendo oração em vão, não passa do teto. Mas a palavra do Senhor, ela, como sempre, é rica e eficaz. Ela fala, em vão trabalham os que edificam, Você trabalha, aqui está falando que levanta de madrugada e dorme de madrugada, buscando sustento, é riqueza, é uma ganância por tudo, não adianta. Enquanto justo, Deus dá enquanto nós dormimos, aleluia. O nosso Deus cuida enquanto nós estamos dormindo. O Senhor já está planejando tudo para o nosso dia de amanhã. O Senhor já está planejando a forma que você vai pagar aquele boleto amanhã. Está planejando como você vai pagar sua água, sua energia. São coisas simples? São, mas Deus abençoa. Em tudo que nós colocarmos na nossa mão, abençoado será, Glória a Deus por isso. Comer o pão, que nós granjeamos, nós buscamos, trabalhamos. Eu deixo de ir para a igreja porque eu tenho que trabalhar. Eu vou trabalhar porque eu preciso, é meu trabalho. Tá, mas quem te deu o seu trabalho? Foi o Senhor. E nós temos que tirar o dia do Senhor. Nós oramos por uma casa, uma chácara, vamos colocar. Deus te dá a chácara e você começa aí todo final de semana, e deixa o que de lado? A igreja. A gente não pode fazer isso. Primeiro é Deus. Primeiro é Deus nas nossas vidas. E as outras coisas serão acrescentadas. Mas nós estamos hoje investindo os valores. Primeiro as coisas terrenas, depois Deus. Nós pedimos um carro, o Senhor dá.
né? Mas depois vamos passear e esquece de vir para a casa do Senhor agradecer. E é isso que acontece no nosso meio. Eu não estou falando, eu abri aqui, né, que a pastora pediu, mas quando eu li aqui sobre isso, eu veio em mim. Mas eu já tinha tomado a decisão. Eu estava, no começo, minha filha estava precisando muito de nós, ajudando eles lá na chácara, mas eu ficava lá, mas agora eu não fico mais, eu vou e estou voltando. Aleluia! E isso é coisas do coração, porque quando Deus fala com a gente no nosso coração, nós temos que obedecer. Eu vi que estava errado, eu perdi parece que 2 ceias do Senhor porque eu estava lá. E eu não vou mais fazer isso, porque, oh Senhor, obrigado, porque tudo que nós fizermos não tiver Deus, é em vão, né? A palavra do Senhor mesmo disse, nós dá nosso corpo a queimar lá, mas não tiver o amor, nada adianta. Pode fazer doações, caridade, mas se não for por amor, não adianta, né? Assim é nós, quando nós entregamos nossa vida ao Senhor, nós vamos entregar de corpo, alma e coração. Nós temos que estar, gente, ligado. Deus está ligado. Quando nós entregamos ao Senhor o coração, Deus, o Espírito Santo tem liberdade dentro de nós. Esse Espírito Santo é que nos dá a direção. Esse Espírito Santo que nos dá a revelação dos altos céus. É o Espírito Santo que nos encoraja a prosseguir todos os dias quando nós acordamos. Quem nos encoraja? Abre nossos olhos, glória a Deus. O inimigo não quer que você levante, coloque o seu pé no chão. Mas o Espírito Santo já está ali do seu lado, te aguardando você acordar. Bom dia, Espírito Santo. Obrigado por essa noite, obrigado por esse dia que está se iniciando, meu Deus. Seja a direção da minha vida nesta manhã, meu Pai. Oh, Senhor, nos proteja indo para o nosso trabalho, Senhor, guarda os meus filhos, meus netos, meu esposo, Senhor. Abençoa todos da minha igreja, Pai. Essa é a nossa oração todos os dias de manhã, não é? Glória, glória seja dada ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo nessa noite. Amém? Vamos louvar o Senhor agora, né? Olha. E que essa palavra, né, é uma pequena palavra de abertura, mas que o Senhor fala aos nossos corações. Amém? Amém. Glória a Deus. É 26. Quem tiver. Nossa. Vai ficar. Quão glorioso cristão é pensares na cidade que não tem igual, onde os muros são de puro jaspe e as ruas de ouro e cristal. Pensa como será glorioso ver-se a triunfal multidão que cantando aguarda a chegada dos que vencem a tribulação. Pensa como será glorioso ver o rio da vida e luz, cujas margens juncadas de lírios são a glória de nosso Jesus. Haverá lá perpétua aurora, pois Deus mesmo a iluminará, e o Cordeiro com sua esposa noite e dia resplandecerá. Aleluia! Pensa na celestial melodia, que a terra encherá de violão, e das harpas a doce harmonia. Ao passar o Jordão se ouvirá, mesmo em dores que levam à morte. Ser constante, não voltes atrás. Tua herança, tua eterna sorte, é Jesus, o fiel, o verás.
Ser glorioso, pensar nas grandezas, nos prazeres que acodem aqui. Qual será desfrutar as riquezas que esperas os salvos ali? Os encantos no mundo não podem ofuscar essa glória do além. Não almejas viver, oh amigo, nessa formosa Jerusalém. Amém? Glória a Deus! Essa é a formosa Jerusalém que nos espera, né? Quem vencer a grande tribulação aqui nessa terra vai morar nessa terra. Glória a Deus! Aleluias! Glória a Deus! Parabéns! Louvado seja Deus! Vamos continuar o nosso culto de adoração e agradecimento a Deus, para continuar louvando a Deus por nossos pensamentos, nossas atitudes. E você que está nos assistindo pelas redes sociais, tenha uma boa noite e que também seja atingido pela mensagem que Deus nos dá hoje. Vamos meditar um pouquinho em Oséias, livro de Oséias, capítulo 14. Ezequiel, Daniel, Oséias 14. Diz o seguinte: volta, ó Israel, para o Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados estás caído. Tende convosco palavras de arrependimento e convertei-vos ao Senhor. Dizei-lhe: perdoa toda iniquidade, aceita o que é bom, e em vez de novilhos, os sacrifícios dos nossos lábios. Catorze, 1. 14, 1. Achou? Meus irmãos, o versículo primeiro, ele nos arremete a um pedido de perdão, conversão, nos leva a converter a Deus, voltar atrás das nossas decisões. É um grande apelo que volta enquanto ele se revela pelo seu nome grandioso, antes do julgamento. Então devemos converter, voltar atrás e pedir perdão. Muitas vezes nós abrimos a nossa boca, hoje é muito comum. Eu estava hoje lembrando, são três coisas diferentes. Nós abrimos a boca, nós temos a língua e a palavra. A boca expressa aquilo que a língua fala. A palavra vem do nosso pensamento. Muitas vezes nós falamos, a palavra liberta. Sim, tanto ela liberta, como ela também pode nos aprisionar. A língua nos leva a benefícios, como também a malefícios. Mas nada disso não adiantaria a palavra e a língua se nós tivéssemos a boca para expressar aquilo que nós estamos pensando. Quando Deus fala, volta, ó Israel, para o Senhor teu Deus, porque teus pecados estão caídos.
Nós pecamos em atitudes, mas também pecamos muitas vezes nesse conjunto língua, palavra e boca. Quando esse conjunto expressa, muitas vezes nós pecamos também. Não é só em pensamento. Muitas vezes nós pensamos e falamos. Quem nunca se pegou falando sozinho às vezes? Quando me espera, você está sozinho, falou, foi o que falei? A gente até assusta com a gente mesmo falando alguma coisa sozinho. É o tal de pensar alto, né? Nós pensamos muitas vezes alto. Mas não pensamos em pedir perdão pelos nossos pecados. Foi tão simples. Mas aqui no versículo 2, que eu quero basear um pouco nele. Tende convosco palavras de arrependimento e convertei-vos ao Senhor. Dizei-lhe, perdoa toda a iniquidade e aceita o que é bom. Nós precisamos pedir perdão a Deus pelos nossos pecados, aceitar o que é bom e guardar o que é bom. Aqui o versículo vem completar: e em vez de novilhos, o sacrifício dos vossos lábios. Tem uma versão que fala o sacrifício da sua boca. Esse sacrifício dos nossos lábios, muitas vezes é exatamente o que eu estou tentando falar. Nós precisamos guardar certas coisas para nós, em nosso coração. Às vezes, até quando nós não expressamos aquilo para outra pessoa, que nós consideramos nosso confidente, o nosso amigo, a nossa amiga, a nossa pessoa de confiança, muitas vezes é melhor a gente guardar. Porque aquela história, vou te falar isso em segredo, não conta para ninguém. Gente, isso quando você fala, vou te contar em segredo, não conta para ninguém, a língua coça. Eu preciso contar para alguém, porque é segredo. Não é? Quando você fala, não parece segredo, até esquece. Vou só para minha sogra, para minha mãe, porque eles são bocas de... Como diz, é um túmulo, né? A minha boca é um túmulo. Muitas vezes nós esqueçamos de falar esse segredo nosso, ou esse pensamento nosso, para quem precisa, que é para nosso Pai, para Deus. Confiamos em homens nesse sentido figurado, de homens e mulheres. Confiamos em pessoas que não devem. Quem de nós nunca foi traído pelo melhor amigo? Sempre é o nosso melhor amigo que nos dá uma escapadela de alguma coisa que nós contamos para ele, pedindo um segredo, ele conta para alguém, e aquela história vai aumentando, vai crescendo. Tem um ditado popular: quem conta um conto, aumenta um conto. Sempre aumenta um pouquinho. Alguém que contou quer contar alguma coisa. Mas quando nós revelamos esse nosso segredo a Deus, Ele acolhe todas as nossas petições, sem aumentar nada, sem diminuir nada daquilo que nós fizemos. O que Ele aumenta em nós é a nossa fé e o amor dEle para com nós. O Salmo 69, 31, ele completa exatamente o que diz o 2. Será isso muito mais agradável ao Senhor do que o novilho com chifres e unhas. Quando nós estamos agradando a Deus, nós precisamos nos entregar por completo. A nosso pensamento, as nossas atitudes é mais agradável a Deus do que um novilho, do que um carro, do que, enfim, alguma coisa que nós sacrificamos para dar. Mas o sacrifício pessoal de estar na presença de Deus, trazendo aqui na igreja, vindo à igreja para ouvir as pregações de todos nós aqui que temos a missão de levar a palavra, é um sacrifício.
Hoje, quando cheguei aqui, até comentei com a irmã, se eu fosse pelo cansaço, eu só viria na igreja domingo. E olha lá. E olha lá. Então, o cansaço nos leva ao desânimo, à vontade de ficar quieto, certo? Cansamos, precisamos descansar, precisamos estar. Mas, gente, é tão pouco tempo, principalmente para nós que moramos perto, não é muito sacrifício. Para a pastora e para a Olga, enfrentar essa BR aqui, acho 7 quilômetros, né? 7 e 14. Nesse horário é difícil. Qual é mais agradável a Deus? Que se elas, na fazenda delas, todo dia desse um bezerro, um boi para Deus, ou o sacrifício dela estar vindo? Com certeza, a presença dela, o sacrifício humano, é muito melhor do que o financeiro. Versículo 3 diz o seguinte: a Síria já não nos salvará, nem iremos montados em cavalos, e nem mais diremos a obra das nossas mãos. Tu és o nosso Deus, por ti o órfão alcançará misericórdia. O sacrifício, eu quero voltar um pouquinho no 2. O sacrifício dos nossos lábios, essa é mais uma expressão para o fato de que, passadas as cerimônias, ficará a verdadeira adoração, que é a oração, o louvor, a gratidão, o amor e a dedicação, alimentados pela fé, e exatamente expresso pelas boas obras. É o que eu disse aqui. Salmo 69, 31 diz: será isso mais agradável ao Senhor do que um novilho com chifres e unhas. A Síria já não nos salvará, não iremos montados em cavalos, e não mais diremos a obra das nossas mãos. Tu és o nosso Deus, por ti o órfão alcançará misericórdia. Quantas vezes nós queremos dizer que a nossa obra, as nossas mãos, que tem feito coisas, as nossas obras, as nossas mãos, que são dedicadas a Deus. Mas aqui é o inverso. Deus está nos edificando e glorificando com a obra dele em nossas vidas. Nós queremos usurpar o direito de Deus, a glória de Deus sobre nós, para que nós vamos aparecer e Deus está manifesto em nós. 4. Curarei a sua infidelidade, eu de mim mesmo os amarei, porque a minha ira se apartou deles. Deus mesmo que nos tem curado das nossas iniquidades. Mesmo que nós às vezes esqueçamos de pedir a Deus, de colocar na presença dele muitas coisas, Deus, pela sua grandiosa misericórdia, nos perdoa. Ele nos sara de todos os males, de todos os sacrifícios. Ele nos sara com a sua vontade, com a sua misericórdia, vou trocar a palavra, que às vezes não sai, porque ele é bondoso conosco. O que nós merecemos é condenação. Nós merecemos ser condenados todo dia, mas Deus está nos carregando no colo, nos dando gratidão, nos ensinando, nos dando paz, nos dando perdão, nos ensinando todo dia como segui-lo. Nós desviamos. Todo dia nós temos aqui o que diz no apelo final do capítulo 14, verso 9. Quem é sábio, quem entende essas coisas, quem é prudente, que as saiba, porque os caminhos do Senhor são retos e os justos
andaram neles, mas os transgressores neles caíram. Vou repetir porque achei muito bom isso aqui. Quem é sábio, quem entende essas coisas, quem é prudente, que a saiba, porque os caminhos do Senhor são retos, e os justos andarão neles, mas os transgressores neles caíram. Nós precisamos todos os dias pedir, antes de qualquer coisa, a sabedoria para que nós possamos entender os caminhos de Deus, para que nós possamos andar na retidão, na linha reta que Ele nos ensina. E tem uma coisa, nós não precisamos fazer, aprender e esquecer. Precisamos aprender o caminho e praticar. Precisamos aprender e usar a retidão, a sabedoria. Meus queridos, a coisa que eu mais tenho pena é de quando a pessoa diz assim: eu até conheço a palavra, eu até fui crente, eu até fui membro de igreja, mas estou desviado. É digno de dó, porque esse verdadeiramente não aprendeu nada, não praticou nada, ele apenas ouviu, mas não escutou, ou seja, escutou, mas não ouviu. Entrou, como nós falamos na gíria, entrou aqui e saiu aqui. Nós precisamos ouvir, entender, gostar e praticar. Porque para seguir os caminhos de Deus, numa vida tão tribulada que nós estamos hoje, com tantas coisas ruins que nós vemos, nós assistimos, nós ficamos sabendo que alguém conta, ou que lemos nos jornais, é tão difícil a gente guardar os ensinamentos. Nós precisamos estar com os ouvidos tapados, como a história dos 3 macaquinhos: não ouvir, não ver, não ouvir, não falar. Mas nós precisamos sim ouvir, ver e falar. É o contrário. Nós precisamos ouvir de Deus, ver as glórias dele sobre nós e falar, para que outros também possam estar andando com a gente no caminho certo. Hoje eu conversava com o senhor e você não está ouvindo, né? E a respeito de hoje nós estamos tão difícil acreditar nas pessoas, em governantes, em pessoas que são até os nossos patrões, às vezes, nos nossos amigos. Confiar em quem nesta terra? Nós temos que confiar naquele que nós não vemos, porque quem nós estamos vendo, muitas vezes, nós não podemos confiar. Nós precisamos confiar naquele que nós não vemos, mas naquele que nos vê todos os dias, todo momento. Porque é um erro muito grande nós pensarmos que Deus não nos está vendo. Nós andamos na cidade aí, para todo lado tem câmeras filmando. Quem está no caminho certo não está nem aí. Eu não me preocupo se a câmera está me filmando dentro do meu carro, se eu estou andando na rua, se eu estou na porta da loja. Eu não estou fazendo nada errado. Agora, quando Deus coloca os olhos em cima de nós, para nos dirigir, para nos fiscalizar, se eu poderia usar essa palavra, é porque Ele nos ama. O amor de Deus que nos orienta todo dia, que nos está nos vendo.
E para isso eu preciso andar na retidão dele, no caminho certo, nos ensinamentos dele e guardar, para que ele não olhe e me veja em pecado. E é isso, meus irmãos, que eu gostaria que os irmãos lessem atentamente o que diz Oséias 14. Cada entrelinha nós temos um ensinamento. Cada entrelinha nós estamos vendo a glória de Deus nos ensinando. E, sobretudo, vamos guardar esses conjuntos: boca, língua e ouvido, para ouvir, falar e praticar. Praticar o que é reto, o que é justo e o que é perfeito. Porque ouvir e não praticar, ou praticar o que é errado, não adianta nada. Deus não quer sacrifícios, Ele quer coração. Ele não quer joelhos calejados ou faltando a pele, quando o nosso coração não diz nada. Não adianta, aqui não vai crítica nenhuma. Eu saí lá numa igreja que tenha 30 degraus e subir nele todinho, joelho, chegar lá com o joelho todo calejado e dizer: nossa, foi difícil, está dor para terminar, porque não está aguentando mais de dor. Não adianta uma coisa dessa, não adianta. Essa noite eu passei a noite inteira de joelhos, mas você orou sinceramente a Deus? Você apenas fez um sacrifício em vão. É melhor orar 10 minutos do que 5 horas seguidas e não conseguir falar com Deus o que você precisa falar. Não adianta eu ficar nas praças públicas com o megafone gritando igual um louco, se a minha atitude, se o meu coração não está voltado para aquilo que é certo, para aquilo que é correto. Não adianta nada eu ficar uma semana sem me alimentar, dizendo que estou fazendo um sacrifício, mas nos momentos que eu estou com fome, eu não estou jejuando, estou apenas ficando com fome. Não adianta. O que adianta são atitudes verdadeiras. O que nos ensina Deus é a fé. E a fé remove montanhas. A fé nos ensina a orar um pelos outros. Nos ensina a nossa fé, a nossa comunhão com Deus, a interceder um pelos outros. Quantas vezes nós estamos sentindo fraquejados, fracos? O irmão chega, apenas fala: Deus te abençoe, Deus está contigo. Isso nos levanta, nos põe de pé, nos dá sentido à nossa caminhada. A nossa caminhada sem o preceito de Deus não adianta nada. É cansaço e enfado, somente. Nosso corpo se cansa, nosso físico se cansa, mas a nossa mente e o nosso coração jamais poderá cansar. Quando nós precisamos, às vezes, nos apegar mais a Deus. Quantas vezes nós estamos sentindo a necessidade de ler, de procurar aqui a paciência de Jó e tantos outros servos, mas eles também sofreram, tiveram glórias, mas pagaram um preço muito alto para chegar onde tiveram. Fé sem sacrifício não é fé, mas sacrifício sem a fé também não resolve nada. Sacrifício, quando digo, não é sacrifício exagerado, de se machucar,
Não é sacrifício de levar até uma doença. Não. Vamos sacrificar a nossa vida a Deus. Levando a mensagem, ensinando as pessoas que precisam, orando pelos nossos irmãos, dando o ombro para o irmão encostar e chorar quando for necessário. Vamos ter também a coragem de chegar no nosso irmão e falar, não, deixa eu deitar no seu ombro, deixa eu chorar um pouquinho, estou necessitado. Ninguém é super-herói, ninguém é super-herói. Ninguém de nós nasceu com asas para poder voar. Nós precisamos andar no caminho. Nós voaremos sim. Aqui é uma expressão apenas uma brincadeira. Vamos voar quando Deus nos levar. Vamos subir como águias. Vamos subir. Mas sobre tudo isso, vamos praticar a nossa fé. Vamos praticar a nossa coragem de pedir a Deus que nos ensine. Senhor Deus o Pai, nós te somos gratos porque podemos mais uma vez procurar entender a Tua palavra. Nos ensina, ó Deus, cada dia mais ler o que está escrito no Teu livro sagrado. Palavras que foram inspiradas pelo Senhor, para que nos pudesse ensinar aquilo que nós precisamos aprender. Sobretudo, ó Deus, nos ensina a guardar todo o Teu caminho e praticar aquilo que é reto e guardar o que é bom. Nos ensina, ó Deus, a sacrificar a nossa vida pelo Senhor, a sacrificar o nosso tempo para o Senhor. Nos dá, ó Deus, entendimento para que nós possamos ensinar e arrebanhar pessoas, ovelhas perdidas, trazer para o Teu aprisco, ó Deus, porque eles precisam também te entender, precisam ser salvos, ó Deus. Nós estamos sedentos, nós estamos precisando do Senhor, nós precisamos da Tua bênção. O mundo inteiro precisa do Senhor. Quantas pessoas praticam coisas erradas por falta de conhecimento? Perdoa-os, ó Deus, porque não sabem o que fazem, não sabem o que dizem. Mas nos dê, ó Deus, a oportunidade de mostrar a essas pessoas que eles estão precisando do Senhor, precisam da Tua bênção. Nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus.